Que tal conhecer 4 curiosidades sobre as normas do Código de Trânsito que regulamentam o uso da bicicleta no nosso dia a dia? É isso mesmo que você ouviu, regulamentam. Afinal de contas, como tudo em nossa vida, a bicicleta também tem as suas regras. Mas é óbvio que você já sabia disso, né? Afinal de contas, quem é que nunca ouviu falar que é proibido andar na calçada, que não se pode andar mais de 20 km por hora na ciclovia e que é obrigatório o uso do capacete? Mas vem cá, será que é obrigatório mesmo? Então vamos aos fatos. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, que tal se inscrever? Não se esqueça também de ativar as notificações, assim o YouTube vai sempre te avisar quando a gente subir um vídeo novo. E ao final desse vídeo, se você achar que o conteúdo foi interessante, a gente pede para você deixar aquela curtida, isso ajuda a divulgar o vídeo na plataforma e alcançar mais pessoas. Ultrapassado esse blá blá blá, vamos à primeira curiosidade. Afinal de contas, é realmente proibido andar de bicicleta na calçada? O Código de Trânsito Brasileiro, além de regulamentar o uso de carros e motos, também trata de assuntos relacionados à bicicleta. E no seu artigo 59 ele fala sobre essa questão da calçada. Artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Perceberam? A lei não proíbe o uso da bicicleta na calçada. Ela apenas transfere para o órgão responsável a tomada de decisão. É o órgão que fiscaliza aquela via quem vai entender se deve autorizar ou não o uso da bicicleta na calçada. Caso autorize, deve haver a sinalização para que todos saibam, para dar publicidade que essa autorização existe. Agora sim, se o órgão não autorizou e não há sinalização, por óbvio, não se pode andar de bicicleta na calçada. Vamos para a segunda curiosidade. Ciclovia, velocidade máxima. E aí? 20 km por hora? Existe? Não existe? Você sabia que não existe limite de velocidade para ciclovia? É isso aí que você ouviu. Não existe. Eu ouço muita gente falando que o limite da ciclovia é de 20 km por hora. Mas aonde está escrito isso? O nosso Código de Trânsito não fala nada sobre velocidade máxima em ciclovia. Ele trata de velocidade máxima relativa aos outros veículos, a carro, moto, nas estradas, ruas, etc. Mas em relação à ciclovia, não há nada definindo isso. Agora, nós temos sim uma resolução do CONTRAN, resolução número 465, que foi editada em 2013. Essa resolução ela traz limite ao uso da ciclovia, mas somente relativo às bikes assistidas. E ali não seria 20 km por hora, seriam 25 km por hora. Somente a título de curiosidade, para quem ainda não sabe, a bike assistida nada mais é do que uma bicicleta que possui um motor elétrico que somente é acionado quando o ciclista pedala. Ela não tem nenhum tipo de acelerador ou mecanismo que faça ela andar sozinha. Tá, mas vai lá. As pessoas não inventaram do nada que existe um limite de 20 km por hora. Isso tem que ter saído de algum lugar. E de onde que surgiu essa ideia? A verdade é que alguns órgãos municipais tentam regulamentar o uso da ciclovia, estabelecendo dentro do limite daquela cidade uma velocidade máxima para uso. Um exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, em 2013, a Câmara Municipal editou uma lei que limitava a 20 km por hora o uso das ciclovias de 6 da manhã até meia-noite. Mas, galera, logo após a edição dessa lei, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declarou inconstitucional, entendendo que não caberia ao município legislar sobre isso. Essa inconstitucionalidade ela foi mantida pelo STF e para que a gente não fique com uma situação muito técnica juridicamente falando, o que interessa saber é que a limitação antes imposta pelo município da cidade do Rio não vale, não está valendo. Pode ser que em outras cidades exista essa limitação e aí realmente eu não tenho esse conhecimento. Mas a curiosidade aqui é, a norma geral, o Código de Trânsito Brasileiro, não define limite de velocidade para o uso da bicicleta nas ciclovias ou ciclofaixas. Agora, galera, isso não deve ser interpretado como um incentivo para você andar
numa velocidade incompatível com o momento. Então, se você está andando numa ciclovia, numa madrugada, a ciclovia é deserta, você está fazendo o seu treino, não vejo por que você não andar na velocidade normal que você faz o seu treino. Todavia, se você está no momento de alto uso da ciclovia, se você está no momento em que você tem em locais que você tem pedestres, que você tem outros ciclistas que não estejam naquela velocidade que você está treinando, então, cuidado. O bom senso deve prevalecer. Afinal de contas, prudência é um dever legal de todos. Mesmo que não haja limite de velocidade na via, você não pode simplesmente colocar a integridade física ou a vida de outras pessoas em risco. Terceira curiosidade: capacete. Seu uso é ou não é obrigatório? Pasmem, mas o Código de Trânsito não determina como obrigatório o uso do capacete para andar de bicicleta. De acordo com o artigo 105 desse código, somente é obrigatória a campainha, que é uma espécie de buzina, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais. E retrovisor. Cara, eu podia até imaginar que foi um descuido do legislador quando criou o Código de Trânsito. Pô, esqueceu de colocar o capacete como obrigatório. Mas se a gente for observar, lá em 2013, quando o CONTRAN editou a Resolução 465, aquela que colocou o limite de 25 km por hora para as bikes assistidas, ele incluiu como item obrigatório nas bikes assistidas o capacete. E aí você percebe que não foi um esquecimento do legislador, porque se tivesse sido lá no Código de Trânsito, corrigia, na resolução do CONTRAN, incluía que a bicicleta também deve ser obrigatório o uso de capacete. Pessoal, não me entendam mal, eu não acho que o Estado tem que regrar todos os nossos passos. A gente tem que ter liberdade para tomar decisões e fazer escolhas na nossa vida. Mas o capacete é um item que ele pode ser a diferença entre você permanecer vivo ou morrer. Lembrem-se que quando a gente está andando de bicicleta, as nossas duas mãos estão no guidão. Então, um tombo, provavelmente a gente não vai ter tempo de reação para soltar a mão do guidão e proteger a cabeça em um tombo. Ou às vezes, numa batida de frente, o peso do seu corpo está nas duas mãos que estavam no guidão e simplesmente você não consegue tirar. Existem diversos vídeos na internet em que a gente vê a pessoa tomando um capote e você vê que ela vai com o rosto no chão. Então, o capacete é sim um diferencial. Além disso, gente, um acidente, digamos, sem o uso do capacete, ele pode gerar despesas públicas, tanto a nível de SUS ou a nível de INSS. Então, a partir do momento que a gente tem a despesa pública por conta de uma atitude ou de uma negligência de um ciclista, eu entendo que a lei deveria tornar obrigatório o uso desse equipamento de segurança e não deixar ao arbítrio do ciclista decidir, porque, como eu disse, a decisão dele pode gerar despesa para a sociedade. Mas, a nível de curiosidade, não é obrigatório o uso do capacete. Mas, galera, na boa, vamos usar capacete. Nossa vida em primeiro lugar. Breve pausa no vídeo para te fazer uma pergunta. Tá gostando do conteúdo, não tá? Não esquece de dar aquela curtida. Então vamos para a quarta e última curiosidade, mas não a menos importante. Você sabia que você pode ser multado quando você está andando de bicicleta? E que a sua bicicleta pode ser apreendida? Galera, é isso aí. Tá lá no artigo 255 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar uma lida para ver o que diz esse artigo. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento da multa. Lembrando que o artigo 59 é aquele primeiro que a gente falou que pode ser permitido o uso da bicicleta nos passeios, desde que autorizado pelo órgão. Viram o que diz o código, né, galera? Andar de bicicleta não é só uma brincadeira de criança. Como todo motorista ou ciclista, ele tem direitos, mas também tem deveres. Afinal de contas, nunca é demais lembrar que o seu direito termina aonde começa o do outro. E na boa, galera, sem querer dar lição de moral aqui, mas bora botar a mão na consciência e tornar o nosso trânsito mais seguro. Seja quando a gente estiver pedalando, seja quando a gente estiver dirigindo, seja quando a gente estiver a pé, como pedestres. Vamos lembrar que, com certeza, tem alguém em casa que gosta muito de você e está esperando você chegar em casa. Então,
Vamos chegar em casa seguro. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha agradado a todos e, novamente, gostou do conteúdo? Deixa aquela curtida. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva!